O nosso segundo erro, o que que é? É querer começar grande. Então, tem gente que está começando na confeitaria, às vezes já faz lá uma coisinha ou outra, né? Já está lá vendendo alguma coisa como renda extra, ainda não está vivendo exclusivamente da confeitaria, não está ganhando lá os 5K ao mês. E tem as confeiteiras aí também que já estão trabalhando, né? Na confeitaria, e também não estão ganhando aí 5K ao mês, né? O que acontece muitas vezes, né? Quem está começando, principalmente, querer começar grande, né? Na confeitaria. E é um erro, porque a gente não precisa começar grande, a gente tem que começar de pequeno, né? A gente tem que começar aos poucos, com poucas coisas. Então, às vezes, as pessoas acham que para começar já tem que começar com um monte de encomenda, né? E não é assim que funciona. Porque a gente começa com uma encomenda, a gente começa, daqui a pouco vai vir outra, né? E às vezes, pela pessoa achar assim que ela é capaz de começar já, ela já quer começar abraçando o mundo com um monte de coisa, né? Faz estoque, compra um monte de material, né? E não é assim que funciona. A gente vai fazendo o nosso montinho, montão, né? E o que que acontece? Quando a gente começa a fazer um monte de comprar um monte de coisas, né, sem ter as encomendas, a gente acaba muitas vezes se atrapalhando aí nas nossas finanças, no nosso negócio. Acaba que muitas vezes a gente fica frustrada porque daí não vem o tanto de encomenda que a gente quer no início, principalmente, né? A gente acaba ficando frustrada porque fez compra um monte de coisa, né? E acaba às vezes também que nem usando aquelas coisas. Então você tem que saber as coisas certas para você comprar de início, né? E a gente começa com muito pouco, a gente não precisa começar com um monte de coisa, a gente começa com aquilo que a gente tem em casa, a maioria das vezes, né? Então, é errado a gente já começar querendo começar grande. Então, tem gente que fala assim, eu vou esperar, não vou começar também, né? Vou esperar aqui porque eu quero ter tudo perfeito, eu quero ter tudo meus equipamentos, meu forno novo, né? Tudo certinho para começar. E o que acontece? Não começa nunca, porque nunca vai estar perfeito para a gente começar na confeitaria, né? Pensar grande e começar pequeno, porque aos poucos, conforme a gente vai crescendo, a gente vai comprando os nossos materiais. Buscar conhecimento. Por quê? Porque é com conhecimento que você vai conseguir fazer as suas coisas e começar de pequeno. Não é o material que faz a confeiteira, mas sim a confeiteira que faz os materiais. Então, você tendo conhecimento, você sabendo os processos, as bases, tudo que você deve fazer, você faz com aquilo que você tem, né? A gente compra uma coisinha ou outra ali, necessária ali no início, mas a gente vai, depois é que as encomendas vão chegando, é que a gente vai podendo investir. A gente começa com o forno que a gente tem em casa, a gente começa com a batedeira que a gente tem em casa, né? A gente começa com aquilo que a gente tem e depois a gente vai melhorando aos poucos, né? Então é errado achar que a gente tem que começar aí já com um monte de coisa, né? E tem gente, né, que já começa trabalhando na confeitaria de forma errada, né? Tem gente que já está aí na confeitaria, mas está fazendo tudo de forma errada e não está vendo a cor do dinheiro no final do mês, né? Então, às vezes, o que a gente tem que fazer? Parar, olhar para o nosso negócio, buscar conhecimento para depois continuar, né? Para você saber se posicionar, porque tem gente que já está aí na confeitaria, mas está se posicionando de forma errada. E quando a gente se posiciona de forma errada, a gente atrai clientes errados, clientes que vão pedir desconto para você que não vai valorizar o teu produto. Tem cliente que coloca preço no nosso produto. Mas o que acontece? Quando o cliente coloca preço no nosso produto, é porque a gente não está gerando valor no nosso produto, né? É porque você está fazendo alguma coisa errada no teu negócio, né? Porque você não está se posicionando de forma correta para atrair o cliente correto, ou você está trabalhando com um produto errado, né? Então, pode acontecer isso também, né? Então, a gente tem que
é ter essa cabeça, ter essa mentalidade, né? Que a gente tem que buscar conhecimento sempre para fazer as coisas de forma correta. Porque quando a gente começa errado, né? O que acontece? A gente vai lá na frente desistir. Por quê? Porque a gente já começou errado, né? Ou se a gente está fazendo errado, a gente tem que parar. Se as coisas não estão dando certo, se você chega lá no final do mês, não vê o lucro que gostaria, é porque tem alguma coisa errada aí no teu negócio e você tem que parar e olhar e buscar conhecimento para mudar aquilo que está errado.